Nosso assunto da semana, dentro da série que nós estamos desenvolvendo aqui, você já sabe que é pecado. Nós entendemos um pouco sobre o pecado nessa concepção maior de que pecado não é só o que faço, mas o que sou. Justamente essa ruptura que tivemos com Deus, essa opção nossa de separação e distanciamento de Deus. E entendemos que o pecado tem consequências, que elas são individuais e consequências também coletivas, né? Bom, o detalhe é o que é que eu faço com isso se sou cristão. Parece que essa conversa é uma conversa que tem a ver só com um cara que está fora do evangelho, longe de Deus ou afastado da igreja, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não. Essa coisa tem muito a ver conosco, porque essa continua sendo a nossa realidade mesmo depois de alcançados pela graça de Deus. O pecado continua sendo presente em nós e nós não podemos perder isso de vista de jeito nenhum. Está na tua tela o texto de Romanos, capítulo 7, onde Paulo confirma isso. É Paulo falando a respeito do pecado, que ele sabe que faz parte ainda da sua natureza e, é claro, de todos nós. Então, Romanos 7,18 diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal já está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, o que nós percebemos aqui é que Paulo deixa claro que fazer coisas erradas é fruto de quem somos. É fruto das prioridades que damos na vida. A partir do fato de ser pecador e compreender que sou pecador, cabe então a todos nós encontrarmos um caminho que é o caminho proposto por Jesus para nós. Primeira coisa importante para entendermos nesse caminho: há uma luta a ser travada. O pecado sempre estará em mim. Muito bem, o pecado se apresenta nas minhas atitudes, não é? Mas eu não posso nunca deixar de lembrar que ele é fruto de quem eu sou. Essa é uma situação constante. Eu preciso me lembrar, como Paulo escreve aqui, nós lemos juntos, que miserável homem que sou, que eu sou pecador. Absolutamente pecador. Essa consciência de pecador é fundamental na nossa caminhada cristã. Eu acho, inclusive, que ela é necessária para que haja um verdadeiro despertamento de cada um de nós para a misericórdia e graça de Jesus. Se eu acho que sou de alguma forma digno, se eu acho que sou de alguma forma merecedor, eu não enxergo Jesus como ele realmente é, quem ele realmente é, e o que ele fez por mim na cruz diminui de tamanho, já que eu não preciso tanto assim de Jesus, já que eu tenho um pouco de bondade em mim, não é? E o Evangelho nos aponta para um caminho completamente diferente. Perceber que não sou nada, que não sou ninguém, é bom. É bom porque me joga para os braços de Jesus. Então, essa coisa de sempre saber que sou pecador é fundamental. Essa ideia, como já disse, me empurra para Cristo. Sou pecador e Jesus me ama assim mesmo. Olha que coisa linda esse complemento. Não é só o sou pecador, não é só o sou miserável, é sou pecador e miserável
E Jesus me amou assim mesmo, e nele está o fim da minha condenação. Olha o que Paulo diz também em Romanos 8, 1 e 2. Você deve se lembrar desse texto, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ele fez isso. Ele me abraçou. E a condenação que cairia sobre mim, sendo eu pecador, foi levada por ele na cruz. A segunda coisa é que a verdade, para todos nós nos lembrarmos, é que nós escolhemos entregar a vida a Deus. Nós escolhemos ou fomos alcançados por ele, ok. Mas a nossa resistência em desobedecer, em obedecer, melhor dizendo, é um sinal de que nós não entregamos tanto assim. Então, é mais ou menos isso. Eu entreguei minha vida para Cristo e o que se espera a partir disso é uma obediência à sua ética, é uma obediência à sua forma de viver, é uma obediência aos mandamentos de Jesus. Quando eu não tomo isso como realidade, eu, na verdade, provavelmente não tenha entregue mesmo minha vida a Cristo, não tenha sido alcançado por Ele. Talvez eu tenha convivido com a religião, talvez eu tenha convivido com as questões emocionais ligadas à pregação do Evangelho, mas não ao próprio Evangelho. João diz que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Mas veja, pense comigo, nós vivemos uma esquizofrenia. Uma esquizofrenia que demonstra que a gente diz que ama Jesus, diz que Ele é o nosso Senhor, mas a gente afirma com a atitude negativa de viver o que Ele diz que nós devemos viver outra coisa. Estava conversando agora há pouco, pela manhã, com um amigo que estava contando umas situações de luta lá na sua igreja. E ele disse uma grande verdade: é na luta, é no aperto da vida que nós mostramos quem somos, né? E estávamos falando sobre uma situação assim de gente que está na igreja às vezes 10 anos, ouvindo o Evangelho de Cristo, que parece que está ali agasalhando tudo aquilo, mas na hora de uma crise se rebela e se mostra realmente como é. Porque eu já disse algumas vezes aqui, o que nós somos não consegue ser escondido ad eterno. Quem nós somos, uma hora aparece. Já dizem por aí que a gente pode mentir para todo mundo por um tempo, mas a gente não pode mentir o tempo todo para todo mundo. A gente pode mentir, mas essa mentira uma hora cai. A gente não consegue manter esse padrão de mentira durante tanto tempo. E eu até digo aqui que muitas vezes essa não é nem a pretensão das pessoas, mas é o que elas vivem, porque ficam se enganando e enganando aos outros. Isso uma hora explode, no meio de uma guerra, no meio de uma luta que a gente vive, numa perda, numa crise familiar, numa falta de dinheiro, sei lá o que, isso aparece. Olha só o que Bonhoeffer disse lá no livro Discipulado. A eclesia de Cristo, a igreja dos discípulos, foi arrebatada das forças do mundo. Sim, ainda vive no mundo, mas transformou-se em um corpo único, com a sua própria esfera de ação, um espaço para si. É a Santa Igreja, a comunhão dos santos, e seus membros são chamados para serem santos, santificados em Jesus, separados e escolhidos para a fundação do mundo, escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. Cristo entregou o seu corpo à morte para apresentar os seus diante de si mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Este é o fruto da libertação do pecado pela morte de Cristo. Aqueles que antes ofereciam seus membros para a escravidão da impureza e da maldade, oferecem-nos agora para o serviço da justiça, para a santificação. Um texto recheado de referências bíblicas sobre essa realidade. Agora a gente luta contra a nossa natureza humana.
Agora nós lutamos contra a nossa carnalidade. Isso é santificação da igreja, diz ainda Bonhoeffer. Estar separada por Deus do que não é santo, do que é pecado, e assim que é santificada pelo selo que nela é colocado, tornando-se propriedade de Deus, a morada de Deus na terra, o lugar onde emanam juízo e reconciliação para o mundo. Este é o alvo da santificação, que os cristãos sejam orientados e guardados exclusivamente para a volta de Cristo, sempre indo ao encontro dela. Então, o pecado, ele está em nós. Sim, somos pecadores, mas eu preciso lutar contra ele. É interessante que nessa vida pastoral que a gente tem, a gente recebe pedidos de ajuda das mais diversas situações. Me ajuda com a minha empresa, me ajuda com o meu negócio, pastor, ora por mim aqui no meu casamento. Mas eu posso talvez contar nos dedos de uma mão, sem ser exagerado. Quantas vezes eu fui procurado por alguém para me dizer assim: pastor, eu estou enfrentando um problema de pecado, eu preciso de ajuda. Eu preciso me libertar de tal situação, de tal situação. Pouquíssima gente pensa nisso. Então, o que é o perigo dessa situação é que se nós nos apropriarmos do perdão de Cristo através da sua graça, e não buscarmos santificação, nós estamos fazendo uma coisa que o próprio Bonhoeffer chama de graça barata. Olha só o que ele diz. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve tudo sozinha. Nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. Nossos esforços são vãos. O mundo continua mundo e nós continuamos pecadores mesmo na vida mais piedosa. O cristão pode então viver como toda a gente, em pé de igualdade com todos, e não se atreve a, sobre essa graça, ter uma vida diferente da que tinha sob o pecado, a fim de não ser acusado de herege fanático. Bonhoeffer está dizendo assim, que se a gente se enxerga pecador, e diz assim, a graça de Jesus me alcançou. Veja, isso é verdade. É verdade, mas é parte da verdade. Porque a partir do movimento de Deus em nos resgatar em seu infinito amor, começa em cada um de nós uma luta por transformação. Aquele que continua o mesmo, Jesus é bonzinho, Jesus me ama do jeito que eu sou. Sim, é verdade. Olha que coisa interessante, não é? Mas é só meia verdade. Jesus me amou, Jesus me resgatou, Jesus me ama, pecador que sou, mas Ele espera, Ele deseja e Ele entregou a vida na cruz para que uma transformação acontecesse em mim e em você. Para que a gente não ficasse só se aproveitando da graça de Jesus. Tudo bem, Jesus me ama, tá tudo certo. Continuamos vivendo do jeito que a gente sempre viveu. Sim, eu sou pecador, mas Jesus me ama. Sim, eu sou pecador, mas Jesus me ama. Parte do processo é uma transformação real, verdadeira e profunda. Não é o agasalhamento de normas morais, mas é a ética de Cristo entrando em mim e me transformando em novo homem. Saber dos limites da nossa convivência com esse mundo é fundamental. A gente anda assim nesse mundo pecador, mas a gente tem que saber que a gente não tem mais nada a ver com isso aqui. Para encerrar, leio Romanos capítulo 6, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Olha que lindo isso que Paulo fala. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei,
mas da graça. Eu estou debaixo da graça, mas continuo lutando. Não permitam que o pecado continue dominando vocês. Lutem. Portanto, eu acho que depois dessa conversa toda que nós tivemos aqui estes dias, eita que eu coloquei coisa errada aqui, vamos lá, pronto. Depois dessa conversa que nós tivemos esses dias, entendendo o que é pecado, entendendo como ele age, entendendo qual que é a real da situação, cabe a nós então desejarmos uma mudança absoluta em nós, que só pode ser feita por Cristo. Aliás, eu fui exagerado aqui, absoluta não, mas profunda em nós. Absolutamente isso acontecerá só na parúzia, só quando ele vier reconciliar tudo consigo mesmo. Mas por enquanto a gente luta, entendendo que somos pecadores, amados por Deus e que precisam ser transformados. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Bora lá!